Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Cripto aí, Cripto trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas, novamente trazendo para vocês Ripple XRP. XRP está extremamente sobrevendido e eis o que isso significa. Tem ferramentas, pessoal, que podemos e temos que observar no mercado cripto e essa aqui é uma que mostra que XRP pode explodir a qualquer momento. Mas antes disso, pessoal, como vocês sabem, eu tenho usado a eHurley por algum tempo com um bot de negociação automatizado de inteligência artificial e ele negocia usando inteligência artificial para mim sem eu ter que fazer nada. A eHurley tem se tornado muito famoso como um bot de negociação recentemente e você pode retirar, tá? Ou ali usá-lo com todas essas criptomoedas que estão disponíveis aqui no painel, como você pode ver. Tem várias criptomoedas, tá? E hoje, pessoal, eu vou fazer uma retirada, como vocês podem ver aqui, ó, de US$ 700, tá, pessoal? E eu vou retirar em Ripple XRP. E eu já tenho aqui, ó, um total ganho de 8.979 e o que eu já saquei, né, de 8.279, agora eu vou retirar esses US$ 700. Vamos vir aqui, pessoal, em financiar. Aqui, ó, tem como você fazer o investimento, a retirada e aqui dá para ver os seus investimentos. Eu vou vir aqui em retirar ganhos. Aqui já mostra, pessoal, que você tem que configurar carteiras ali para você retirar, tá? Lá em configurações de conta. Eu tenho aqui então US$ 700 em XRP, como vocês podem ver aqui. Vou colocar então aqui, ó, na aba aqui 700 e vou aqui em solicitar. A hora que você solicita, ó, aparece aqui, ó, em XRP, a carteira que eu já configurei, o valor, eles não cobram nenhum tipo de taxa, o valor, a quantidade em XRP que vai dar, e aqui não tem nenhum comentário. E antes de fazer o saque, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho um saldo de R$ 71, tá? Que dá em torno de 9,55 XRP. Então eu vou aqui, pessoal, em solicitar, em confirmar. Clicando em confirmar, pessoal, já vai aparecer aqui, ó, o saque foi processado com o ID tudo certinho e aqui, pessoal, mostra mais algumas informações. Agora, menos de um minuto já cai aqui na minha Binance. E aqui, pessoal, menos de um minuto já caiu aqui o saldo, ó, de 4.999 XRP, num total de 3.749. E como eu falei, pessoal, a eHurley, ele é um bot de negociação com inteligência artificial, tá? Uma negociação automatizada, tá? Onde você tem alguns planos aqui, ó, como vocês podem ver, o básico e o prêmio, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Aqui está uma calculadora para você fazer o cálculo aí de depósito e aqui mostra também, pessoal, que ele tem o seu certificado. Você clicando aqui em verificar empresa, ele te leva para um certificado que é lá no Reino Unido, tá? Então, pessoal, é um bot de negociação por inteligência artificial e ele trabalha para você sem você precisar fazer nada. Todas as informações, o link está na descrição do vídeo. E como eu sempre falo, nunca leve o vídeo como uma recomendação de compra ou de venda, façam sempre a própria análise. Quando chega nesse ponto do XRP está extremamente sobrevendido, isso traz, pessoal, o quê? Traz muita ganância para o mercado, aonde a força compradora entra. E quem trouxe essa informação, pessoal, principalmente, né, você olhando o gráfico, com certeza você vai ver, mas o Steph Crypto, ele colocou um vídeo mostrando tudo isso, tá? Quedas bruscas do mercado costumam criar os momentos mais carregados de emoção na negociação de cripto. Os preços caem rapidamente, a confiança desaparece e a incerteza se espalha pelo mercado. No entanto, pessoal, a história mostra que esses mesmos momentos às vezes marcam os estágios iniciais de recuperação. Em vez do começo de um colapso mais profundo, o XRP
agora, né, se encontra em um desses períodos tensos, onde o medo domina, o sentimento, enquanto sinais técnicos discretamente atraem cada vez mais a atenção. E o analista, como eu mencionei para vocês, o Steph Scripto, destacou essa configuração incomum em um vídeo amplamente compartilhado no XRP, apontando para condições de momento raros que os trades normalmente associam a grandes pontos de inflexão. Sua observação surge em um momento em que os indicadores de prazos maiores do XRP refletem extrema fraqueza, sugerindo que a pressão vendedora pode estar chegando ao fim, e em vez de intensificar indefinidamente. Então, pessoal, quando chega nesses pontos, a força compradora reage, né? A força vendedora para, né? Os ursos param e daí entram em ação os touros, tá? Ele colocou esse vídeo ali, pessoal, dentro do X, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? E o que realmente isso significa em uma leitura superestimada, tá? Um sinal de sobrevenda não garante uma recuperação imediata, mas geralmente indica que o movimento de baixa se estendeu além das condições normais. E esse índice de força relativa, que é o RSI no gráfico semanal do XRP, caiu para níveis raramente vistos fora dos fundos de mercado de baixas temporadas. Leituras semelhantes em ciclos passados apareceram perto de mínimas significativas que posteriormente produziram forte recuperação quando os compradores retornaram ao mercado. Essas comparações históricas são importantes porque os indicadores de longo prazo têm mais peso do que flutuações de curto prazo. Quando o momento semanal atinge extremos, geralmente reflete uma capitulação profunda entre os investidores e não a volatilidade rotineira. Esse ambiente pode criar a base para estabilização e uma eventual reversão, mesmo que a ação do preço permaneça instável no curto prazo. Apesar desse sinal encorajador, o XRP ainda não confirmou uma reversão completa da tendência. O preço ainda precisa recuperar importantes níveis de resistência e estabelecer mínimas mais altas de forma consistente antes que os analistas possam declarar uma recuperação sustentada. Condições de sobrevenda podem persistir durante tendência de baixa prolongada, especialmente quando a incerteza macroeconômica ou a baixa liquidez continua a pressionar os ativos digitais. Né? Essa estrutura de mercado ainda exige cautela em todo o mercado e não somente no XRP. Esse equilíbrio entre oportunidade e risco define o momento atual. Os trades que se concentram apenas no ímpeto de baixa podem ignorar sinais iniciais de acumulação, enquanto aqueles que presumem uma recuperação instantânea podem subestimar a volatilidade negativa remanescente. O mercado continua a exigir paciência, disciplina e posicionamento cuidadoso em vez de decisões emocionadas. Né? O Steffes, em sua análise, ele descreve a situação como incomum e não como certa. Historicamente, o pessimismo, né, extremo surge próximo à transição entre o declínio, né, a baixa, e a recuperação, quando o sentimento parece mais frágil. Mas o posicionamento de longo prazo começa discretamente, e essas faixas raramente são óbvias em tempo real, o que explica por que costumam surpreender a maioria dos participantes. Ainda não se sabe se o XRP ele atingiu um patamar mínimo duradouro. O que está claro é que o ativo agora é negociado perto de uma encruzilhada tecnicamente sensível, onde o momento, a psicologia e os precedentes históricos eles estão se cruzando. No mercado de cripto, essas intersecções costumam moldar a direção do próximo movimento importante muito antes de um público em geral perceber o que está acontecendo. Tem muitas ferramentas e essa aqui, pessoal, que vocês podem ver ó, neste link, deixa eu weekly, which is a very high time. Aqui mostra, pessoal, ó, pontos aonde teve a queda, onde ele mostra nesse vídeo aqui, ó, e a ferramenta, o RSI,
quando ele está sobrevendido, nessas bolinhas brancas, quando aconteceu também, tá? Aqui aconteceu nessa faixa, onde teve essa grande alta, né? Depois, em outro ponto também teve uma grande alta ali, aonde o RSI veio, né, para níveis sobrevendidos, tá? Então ele mostra essas três bolinhas aqui embaixo no RSI e os três pontos aonde teve recuperação, tá? Quando tem essa recuperação, ele volta a patamares ali aonde pode então ter uma recuperação muito forte, tá, pessoal? Então você pega ferramentas como o RSI, o estocástico lento que eu uso e traz essas, vamos colocar assim, esses pontos aonde pode sim ter entradas. E aqui é onde ele mostra então essas três entradas que teve quando o RSI foi no semanal sobrevendido bem lá embaixo, ele teve uma recuperação muito forte. Então, pessoal, temos que ficar de olho sim nas notícias, claro, nessas ferramentas, né, que os gráficos também têm ali para nos mostrar, mas que esse mercado, esse momento de XRP está no ponto certo para uma recuperação e para você conseguir comprar, né, fazer preço médio e tudo mais, isso sim está. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.